Olá! Você já avaliou como está a inteligência das suas emoções? É sobre isso que eu converso com o médico Alírio Cerqueira Filho, ele que há mais de 30 anos trabalha como médico psicoterapeuta, tem especialização em psiquiatria, em homeopatia e faz parte do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. Doutor Alírio, as emoções, elas podem provocar doenças? Sim, porque o ser humano, ele é basicamente um ser emocional. Então nós temos as emoções positivas e as emoções negativas. A psicologia positiva nos oferece reflexões que, quando nós vitalizamos determinados sentimentos, por exemplo, ansiedade. A ansiedade em si mesma é um sentimento que provém da insegurança e do medo de acontecer alguma coisa com a pessoa no futuro, com um ente querido, com processos assim. Então ela cria o sentimento de ansiedade. O sentimento de ansiedade, ele pode ser trabalhado pela virtude da serenidade. Então quando a pessoa... Como se fosse a oposição da ansiedade à serenidade. É como se fosse, aqui temos uma energia negativa, aqui temos uma energia positiva, então a energia positiva sobre a negativa, ela anula a negativa. Então a serenidade anularia a ansiedade. O que as pessoas fazem, na verdade, é ficar lutando contra a ansiedade, em vez de desenvolver a serenidade. Elas ficam tentando lutar e aí é como se criasse um círculo vicioso. Quanto mais elas lutam contra a ansiedade, mais ansiosas ficam. E aí, do sentimento de ansiedade, pode surgir as doenças ligadas à ansiedade, como a ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, as fobias. São vários processos ligados ao sentimento de ansiedade que não é trabalhado. Então, doutor, às vezes até doença autoimune, câncer, tem pesquisas que mostram, apresentam essa relação das emoções com doenças assim. Existe uma ciência dentro da medicina que é chamada psiconeuroimunologia, que faz uma ligação, ela já estuda já há muito tempo, uma ligação direta entre o nosso psiquismo, o sistema neurológico e o sistema imunológico. Então, o que acontece? Quando a pessoa vitaliza sentimentos negativos como ódio, como ressentimento, mágoa, desejo de vingança, o que ela faz? Ela bombardeia o seu sistema neurológico, porque isso são processos do psiquismo, que por sua vez regula o sistema imunológico. E aí, para gerar um processo de alteração desse sistema imunológico e produzir doenças autoimunes como lúpus eritematoso, síndrome de Hashimoto e outras doenças autoimunes, ela também pode gerar processos de alteração do metabolismo, da divisão das células, produzindo os tumores cancerígenos. Então, doutor, desejar mal para o outro, né, de uma maneira bem simplista, que começa fazendo mal para mim mesma. Sim, porque é uma energia tóxica. Como é uma energia tóxica, se você pensa no mal de alguém, odiando alguém, desejando vingança para esse alguém, você, claro, vai emitir essa energia até a outra pessoa. Mas quem é que vai se contaminar primeiro com essa toxicidade? Ela própria. Então, quando ela atinge outra pessoa, se a outra pessoa estiver na mesma energia de ódio, vai ficar energia de ódio vindo de lá para cá e daqui para lá. Mas a primeira pessoa que se contamina é a própria que emite a energia. E doutor, e é possível a gente ser justo, assim, porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, nossa, mas então a pessoa me maltrata e eu tenho que reagir com amor. É possível ser justo sem alimentar emoções ruins, negativas? Sim, porque nós pensamos de uma forma equivocada que perdoar é oferecer algo justo para algo injusto que nos ofereceram. Não. É até bíblico, né? Da outra face. Isso, mas nós sempre dizemos dentro da psicologia que perdoar é um grande ato de auto-amor.
Porque perdoar faz com que você se liberte do mal que o outro lhe fez. Já a mágoa, o ressentimento... água má represada isso. dentro de mim. Inclusive, tem um ditado que diz: o ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Né? E é uma verdade, porque a pessoa fica ressentindo a mesma coisa. Então isso é um processo de desamor muito profundo. E que a medicina reconhece, né, doutor? Sim, reconhece e já tem comprovações, não é teoria. Tem comprovações da ligação de doenças muito graves, tanto no corpo quanto na mente, por esse processo. Doutor, o que é inteligência emocional? Então, inteligência emocional é uma forma de se ver a vida de forma emocionalmente positiva, porque existe a inteligência cognitiva, que é a capacidade de raciocínio, que gerou, por exemplo, o famoso teste de coeficiente de inteligência, o QI, né? A pessoa faz o teste baseado em coisas matemáticas e aí tem o número do QI da pessoa. Isso ainda existe, mas ao longo do tempo, principalmente um grande psicólogo transpessoal americano chamado Daniel Goleman, que desenvolveu toda a teoria da inteligência emocional. Por quê? Ele fez estudo durante 20 anos e demonstrou que não eram as pessoas que tinham melhor QI que se davam melhor no emprego, na vida. E aí eles foram observar que muitas vezes pessoas com QI altíssimos, QI de gênio, e que eram trabalhadores medíocres, funcionários medíocres, e foram ver que as pessoas que emocionalmente lidavam melhor com a vida, que sobressariam inclusive com QI muito mais abaixo do que aqueles que seriam gênios, teoricamente. A sabedoria, no linguajar popular, a sabedoria. Sim, a sabedoria de lidar com as situações em cada momento. Né? Por exemplo, do que nós estávamos falando agora há pouco. A pessoa, em vez de entrar no estado de ansiedade, ela sabe acerenar as suas demandas, as suas dificuldades. Isso não depende do QI, depende do chamado QE, o coeficiente emocional, a capacidade de lidar com as emoções, lidar com as frustrações, lidar com o sentimento de insegurança, para não entrar em processos de doenças ligadas às emoções. E para alcançar a inteligência emocional, seria autoconhecimento? Autoconhecimento é o meio, né? O meio por quê? São 3 níveis: autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Então, o autoconhecimento é você saber como você funciona. O autodomínio é o mecanismo em que você vai trabalhar o domínio das suas emoções. Então, você, ao perceber que você tem uma tendência à insegurança, ao medo do futuro, ao medo das coisas e uma ansiedade, o que você vai fazer? Você vai fazer um esforço para dominar esses sentimentos. Como que se domina? Desenvolvendo as virtudes. Então, insegurança, desenvolvendo autoconfiança. A ansiedade, desenvolvendo a serenidade. Então, a pessoa se conhece, se domina pelo esforço para, a partir daquilo que ela conhece, se transformar numa pessoa melhor, exercitando as virtudes que iluminam essas deficiências. É quando o senhor diz exercitando as virtudes. Existem exercícios práticos, acessíveis, pessoas Sim. de qualquer idade, de qualquer situação social. Qualquer pessoa pode conseguir alcançar esses 3. Sim, a psicologia vem desenvolvendo muitos exercícios bem práticos. Nós trabalhamos profissionalmente com isso, tanto em consultório quanto em cursos de autoconhecimento, em que a pessoa, são processos que a pessoa se conhece, se percebe, e aí de maneira bem prática, como por exemplo uma técnica que nós desenvolvemos, chamamos de técnica PARDA. Vem das iniciais das palavras percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Você só muda se você perceber o que é necessário mudar. A percepção é o autoconhecimento, só vai acontecer pelo autoconhecimento. Aí é importante que você aceite que você tem aquela dificuldade. Aí você entra na reflexão, refletir como que surge essa dificuldade, o que acontece com você, que é o processo do autodomínio, de você dominar o que está acontecendo.
E aí você decide e age transformando o processo, fazendo o trabalho como um aprendiz da vida que aprende com as suas próprias limitações. Reconhece as suas limitações, mas não fica lutando contra ela. Isso que é inteligência emocional, porque é muito comum as pessoas perceberem os problemas, mas elas ficam lutando contra o problema. O que nós somos convidados a fazer... E às vezes até contamina, né, o entorno, né? Sim, contamina pessoas em volta, amigos, familiares. O que nós somos convidados é agir para desenvolver os valores que vão transformar aquilo e não lutar contra nós mesmos, porque aí nós não vamos ter nem vencidos nem vencedores. A pessoa perde sempre se ela lutar com ela mesma. E doutor, e isso reflete na relação social, na relação de trabalho. Uma dúvida: existem perfis de pessoas que pensam que ser líder e ser muito agressivo na vida pessoal age de uma maneira e na vida profissional de outra maneira. Essa mudança, essa nuance, não é legal ou não é possível? Ou o ideal é que sejamos conscientes e procuremos evoluir para que sejamos da mesma maneira em qualquer aspecto da nossa vida? O ideal é ser uma totalidade, não existe separação, né? No meio corporativo é muito comum, deixa a vida pessoal, deixa os seus problemas lá fora. E só se fôssemos robôs. Se fôssemos robôs, você programa vida pessoal, programa vida profissional, e aí o robô funcionaria assim. Mas ser humano não é robô. Então, para onde nós vamos levar as nossas inseguranças, nossas dificuldades. Se a pessoa está tendo dificuldade em família, ela não vai chegar no trabalho, desliga o botão da família, agora vai funcionar o botão do profissional. Ela vai levar as suas dificuldades. Então, a inteligência emocional não é um processo que faz com que a pessoa não negue as suas emoções, mas ela não também vai ficar à mercê das emoções, porque senão ela leva, onde ela for, ela vai levar os problemas, vão somar e aí ela entra no tumulto. Tem muita gente que age assim. Quando nós falávamos do QI, que às vezes pessoas que eram gênios do nível do QI não sabia lidar com as emoções. Por isso que o Daniel Goleman, ele descobriu que havia um outro nível de inteligência. Então a inteligência emocional é você saber administrar tudo isso. Um bom líder tem que ter uma inteligência emocional. Sim, para ser um bom líder, os bons líderes todos são muito inteligentes emocionalmente. Com valores positivos. Pode até ser também inteligentes cognitivamente. Uma coisa não anula a outra, mas uma coisa não gera a outra. Então, o ideal é contrabalancear inteligência cognitiva e inteligência emocional. Doutor, meditação, oração são recursos fundamentais para que a pessoa alcance essa inteligência emocional e evolua para um outro nível de inteligência que estamos trabalhando, que é a inteligência consciencial. Se tornar uma pessoa mais consciente da realidade da vida. Então, quanto mais a pessoa medita, reflete sobre a vida, percebe as suas dificuldades, e a oração, já existem muitas pesquisas também que falam sobre a oração sem vínculos religiosos. E aí vem, né, quando o senhor diz assim, sem vínculo religioso, e o fanatismo, quando a gente pensa na oração, na questão da religiosidade no sentido do fanatismo? O fanatismo já não é mais nem religiosidade, porque espiritualidade e religiosidade é um processo de conexão com você mesmo em essência e conexão com Deus. Deus é a grande energia cósmica que organiza todo o universo. O fanatismo é um processo ligado às religiões determinadas, em que a pessoa entra por uma questão dogmática a cultuar certas situações, distorcendo o pensamento. Por exemplo, o fanático islâmico, ele enche o corpo de bomba, explode-se, acreditando que está fazendo isso em nome de Deus. Mas aquele que entende a religião mesmo islâmica, estuda profundamente, percebe que não tem nada disso. Mas o fanático, ele distorce a realidade. Independente de religião que seja. Pode ser islâmico, pode ser cristão. Eu tenho o fundamentalismo, ele vai negar até a realidade. Por exemplo, existe uma corrente muito forte evangélica nos Estados Unidos que nega a evolução das espécies, com
todas as comprovações com fósseis de dinossauros, tudo, eles negam tudo isso, porque eles aceitam o criacionismo. Por quê? Porque é o fanatismo. Independente de qualquer coisa, o fanatismo nega a realidade e distorce essa realidade. E aí a espiritualidade, ela não é vinculada à igreja. Não ela necessariamente. Porque nós somos conexão. seres espirituais. Dentro da visão da psicologia transpessoal consciencial, que nós trabalhamos profissionalmente, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós não somos espíritos só numa igreja, num templo religioso. Nós somos seres espirituais o tempo todo. E como seres espirituais, nós temos essa conexão conosco. Isso que se chama na psicologia de espiritualidade. E a conexão com Deus na vertical da vida, que se chama religiosidade, porque nos religa ao Criador da vida. Que pode, se a pessoa quiser ter uma religião formal, não há nenhum problema. O grande problema é o fanatismo e esse processo de distorcer a própria religiosidade, porque existem religiões que, em vez de conectar a pessoa com Deus, elas muitas vezes afasta dele. Por causa pregam de intolerância, desrespeito. Isso, exatamente, por causa de dogmatismo que faz com que a pessoa muitas vezes se afasta. Doutor, é importante que tenhamos sentido da vida, tenhamos Sim. sentido, e esse sentido ser desvinculado do material, digo porque muitas pessoas planejam suas vidas com metas materiais. E o sentido da vida está relacionado ao imaterial? O sentido da vida está ligado às questões existenciais da vida. Então, um dos grandes teóricos da psicologia, um psiquiatra chamado Viktor Frankl, ele foi um psiquiatra judeu que foi durante muito tempo trancafiado num campo de concentração. E lá ele percebeu, ele como psiquiatra começou a fazer um estudo que gerou uma ciência dentro da psiquiatria chamada logoterapia. Ele percebeu que as pessoas que estavam ali em uma condição de abjeção muito grande, o índice de suicídio era muito menor do que na população comum. E ele começou a estudar. Por quê? Porque a pessoa estava ali, mas ela estava focada no sentido profundo da vida. Elas estavam ali para sobreviver aquilo e poder realizar os seus propósitos de vida. Então, cada pessoa, diz Viktor Frankl, tem um propósito existencial. Então, esse propósito é eminentemente emocional, espiritual, não é ligado às questões materiais. Porque essas pessoas no campo de concentração, elas tinham perdido tudo. O que elas poderiam almejar em termos materiais? Nada. O que elas almejavam é exercitar o seu propósito de vida. E fortalece, né, doutor? Sim, Essa questão fortalece. Aí a gente vê, né, diante de tanta crise, pessoas, no mercado mesmo atual, fecha empresa, perde emprego, é justamente o que fortalece, dá fôlego para continuar. Sim, com certeza, porque se nós ficarmos focados somente no material, mesmo que tenhamos tudo que o dinheiro pode comprar, né? Se fosse o material mais importante da nossa vida, milionários não suicidariam, né? Já tem vários casos, recentemente aquele Robin Williams, um ator de Hollywood, milionário, com tudo, vivia numa mansão e se matou. Por quê? Porque não é o material mais importante. O material é você sentir um sentido profundo na sua vida. E isso só acontece por meio da espiritualidade e da religiosidade. E, doutor, então é possível a autotransformação? Sim, é perfeitamente possível, porque é essa transformação que vai gerar saúde. Nós somos seres eminentemente saudáveis. A doença é um acidente de percurso na nossa vida. Quando nós não cuidamos da nossa saúde, a doença acaba tomando conta de nós, principalmente a doença de caráter mental e emocional. Quando nós nos cuidamos, fazendo os esforços para desenvolver as virtudes do espírito que somos,
essa transformação interior nos produzirá um estado de saúde muito grande. O senhor tem um livro, o senhor traz o exemplo do Evangelho, né, de Jesus Cristo, do cristianismo, o exemplo de Pedro, Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Isso independe de ser cristão. Esses são exemplos de mudanças de autotransformação? Exatamente, são mudanças que aquelas criaturas fizeram para viver de forma melhor. Então, por exemplo, Pedro, ele trazia uma insegurança muito grande, tanto é que ele amava tanto Cristo, mas o negou por 3 vezes. Por quê? Porque ele tinha muito medo do que poderia acontecer com ele. Mas a partir disso, ele refletiu que não fazia sentido ele ficar preocupado com o que iria acontecer com ele. E aí ele transformou todo esse processo de insegurança numa grande confiança, a ponto de se tornar o sustentáculo do cristianismo nascente, né? Maria de Magdala, a ex-prostituta que distorcia as noções de prazer, vivia num palacete e tudo, ela também se modificou a partir desse contato com o grande psicoterapeuta que é Jesus. Ela modificou tudo isso e ela foi trabalhar com leprosos. Ela deu toda a sua vida para os leprosos, ensinando o evangelho para os leprosos. Doutor, então é possível a gente ter prosperidade, sucesso profissional e sucesso pessoal, articular tudo isso com equilíbrio? Sim, com certeza. Porque quando nós nos observamos como seres espirituais, momentaneamente no corpo, nós vamos colocar os valores nos seus devidos lugares. O sucesso pessoal, emocional, sempre vai garantir o sucesso material, e nunca o contrário. Se nós invertemos os valores, colocamos o sucesso material em primeiro lugar, para depois cuidar daquilo que é mais importante, como muita gente fala, não, depois eu cuido dessas coisas, agora é a hora do material. Não vai funcionar. Ela pode até conquistar muita coisa materialmente, mas ela não vai estar em paz com ela mesma, em harmonia com ela mesma. Obrigada, doutora. Eu vou até já providenciar esse livro Inteligência das Emoções, fazer os exercícios e eu conto para você. Meu entrevistado de hoje, o doutor Alírio de Cerqueira Filho.